Alô, amigos da FEB TV. O Momento FEB de hoje destaca o papel de Guilhom Ribeiro. Há pouco tempo fizemos um comentário em geral sobre as efemérides importantes, as programações de ação para o ano de 2015. Mas, sem dúvida nenhuma, neste início do ano de 2015, merece um destaque a figura de Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro. Ele nasceu na cidade de São Luís no dia 17 de janeiro do ano de 1875. Aliás, nós fazemos uma palestra naquela cidade a convite da Federação Espírita do Maranhão. E também Guilhom Ribeiro, ele se destacou como um intelectual, ele era um poliglota, trabalhou no Senado da República no Rio de Janeiro como assessor de Rui Barbosa, participando ativamente, inclusive, de redação de discursos de Rui Barbosa. Mas a sua atuação no movimento espírita ficou bastante marcada junto à Federação Espírita Brasileira, que naquela oportunidade tinha sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Guilhom Ribeiro ocupou cargos na FEB durante quase 40 anos, mas foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 2 gestões. Porém, a sua segunda gestão, entre 1930 e 1943, ela tem sim alguns fatos a serem assinalados. Foi exatamente no ano de 1931 que o ex-presidente da FEB, na época vice-presidente de Guilhom, Manuel Quintão, foi à cidade de Pedro Leopoldo conhecer um jovem médium, Chico Xavier. Tinha 21 anos, estava psicografando poemas, publicando em revistas literárias, e Manuel Quintão se encantou com as obras escritas mediunicamente por Chico Xavier, pelos poemas, e trouxe ao Rio de Janeiro. E aí surgiu o primeiro livro psicográfico de Chico, Parnaso de Além-Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, na gestão de Guilhom Ribeiro se inicia a publicação das obras psicográficas de Chico Xavier. E Chico visitou várias vezes reuniões públicas lá no Rio de Janeiro, esteve com o presidente Guilhom Ribeiro, com o vice-presidente Manuel Quintão. Lá ele conheceu um grande amigo, Clóvis Tavares, professor de Campos, e aliás a FEB, entre 1939 e 1942, publicou 3 livros infantis do professor Clóvis Tavares, logicamente livros com um enfoque espírita. Guilhom Ribeiro, ele criou a gráfica da FEB, montando-a inclusive no fundo do prédio da Avenida Passos, na sede da Federação Espírita Brasileira. É interessante que Chico tinha uma grande admiração por Guilhom Ribeiro e chamava-o de o guardião do Evangelho. Quando desencarna Guilhom Ribeiro no ano de 1943, ele deixou um grande legado à Federação Espírita Brasileira, como tradutor das obras de Kardec e de muitas outras obras, como autor de livros, autor de artigos na revista Reformador, como o apoiador e o introdutor de Chico Xavier na editora FEB e como criador da gráfica da FEB. Guilhom Ribeiro, ele deve ser reverenciado por todos nós. Aliás, no limite do Distrito Federal com o Estado de Goiás, a Federação Espírita Brasileira mantém o núcleo espírita Guilhom Ribeiro, um trabalho socioassistencial que é mantido pela FEB em homenagem a Guilhom Ribeiro.